Bom dia, pessoas. Mais uma vez nessa aula para o Diário de Voo, eu e você aqui, falando hoje daquilo que eu pelo menos gosto, falar de Eric Berne, falar de análise transacional, e faz parte da comunicação, mapa de território e análise transacional. Análise transacional é aquela parte do pai, adulto e criança, lembra daquelas bolinhas? É o que nós vamos relembrar neste momento. Deixa eu dividir a tela com você aqui. Isso, pronto. Tá aqui, deixa eu ver se não apareceu nada, porque essa é a segunda vez que eu estou gravando, a outra vez não deu lá muito certo a gravação. Muito bem, Eric Berne, ele, não sei se ele era gordo ou não, mas ele sempre via tudo como três bolinhas. Eu estou aqui tentando diminuir esse quadro aqui um pouco para cá, beleza. Como três bolinhas. E nesse primeiro momento, são estados de ego, lembre disso, estados de ego. Nós estamos falando da parte emocional, da parte de ação e reação do ser humano, para que você possa entender um pouco mais, sempre, como você se comporta e como o outro se comporta, e como sair de situações, muitas vezes, de conflitos, ok? E a primeira coisa a saber é que... Eita, o que aconteceu aqui? Que eu apertei aqui que ficou tudo preto, não é preto? Aqui, PEDIAP, aqui. Aí, por que não vai para PEDIAP? Por que ele não desce? PAC, veio. A primeira coisa é lembrar que existe pai, adulto e criança, que é o que a gente chama de PAC. Né? E lembrar que existe o positivo e o negativo, sempre, em todas as circunstâncias. Nenhum é bom, nenhum é ruim. Todos eles fazem parte de um contexto e de como você vai utilizar. O importante é entender como cada um funciona. Então, o primeiro que nós temos é o pai, que ele é dividido em dois, você lembra disso? Porque existe o pai que é o crítico e o pai que protege, que é o nutritivo. Então, primeiro vamos falar do pai crítico. O pai crítico positivo é legal porque o pai crítico positivo, ele normalmente ele está com o dedo apontado para cima, ele quando coloca uma crítica, ele busca colocar uns motivos, ele busca ensinar a pessoa o porquê ele está colocando aquilo, quais os motivos que aquilo está acontecendo. Ele é determinado, então ele busca ser justo. O pai crítico positivo, normalmente, são pessoas que se incomodam muito com injustiças e ele procura ser muito justo. E o pai crítico negativo, normalmente, apesar da semelhança física ser muito parecida com o pai crítico positivo, o dedo está sempre apontando para frente, para você. Ele é acusador. Ele é uma pessoa que coloca limites inadequados. O pai crítico positivo, ele coloca limites adequados. Então, assim, ele normalmente, como eu falei, ele é perseguidor, ele procura normalmente ser injusto. Então a pessoa está sendo, ela tá brava, está gritando, está falando de uma maneira mais áspera. Perceba nas palavras aonde a pessoa está. E através das frases construídas, nós podemos mais ou menos ter a noção se está no crítico positivo ou negativo. Ou mesmo você. Como é que você está colocando muitas vezes, quando você entra no crítico, como é que você está colocando para outra pessoa os seus argumentos? Então, assim, é importante termos a ideia do positivo e do negativo, tá? Em alguns contextos, o negativo é válido, dependendo de onde você está. Se for, às vezes, uma discussão fora, sei lá, que você precisa realmente colocar, fica quieto e é isso aí, sei. Não sei qual é o contexto. Tem pessoas que precisam de um limite, muitas vezes, inadequado. E outras não. É importante você pilotar o seu estado de ego. E lembrar que você tem todos, nós temos todos, tá? Se não tiver, um deles você não tem, não é que você não usa. Muitos eu não uso toda hora, por exemplo, a minha criança rebelde, mas eu a tenho. Percebe? Todos nós passamos por tudo. Então, se não tiver, se você um dos estados está faltando, procura um terapeuta que é bom. De qualquer maneira, aí nós passamos para o nutritivo. O pai nutritivo é muito legal, positivo, porque ele deixa exatamente a palavra, ele nutre, ele protege. O pai nutritivo, normalmente, ele deixa o outro ser aquilo que o outro é. Ele aceita quem ele é. É muito bacana, eu gosto muito do pai nutritivo, ele é calmo, ele é tranquilo, ele escuta o outro, ele abraça o outro. Esse é o pai nutritivo, tá? E ele aqui, quando você dá um abraço a alguma pessoa que você está apertado assim, você não está na criança, você está no pai nutritivo. Porque ele nutre, ele gera conforto no outro.
E o negativo? O negativo ele é Salvador. Nós vamos falar mais tarde do Salvador. O Salvador, o problema do Salvador, que exatamente ele faz tudo pelo outro. Ele não deixa o outro cair, ele não deixa o outro tropeçar, ele não deixa o outro aprender através dos trupicões. Então, assim, ele está sempre com aquelas asas, sabe, protegendo os pintinhos, a galinha protegendo os pintinhos, que acabam crescendo muitas vezes na parte emocional e às vezes profissional, incapazes, porque sempre depende ou sempre dependeu de alguém nutritivo cuidando daquela pessoa. Eu, como sou muito nutritivo, eu preciso tomar muito cuidado e estar sempre atento com os meus filhos para não usar o pai nutritivo Salvador. E tem horas que eu uso. Eu tenho consciência de. Olha que legal. É ter a consciência. Quais momentos você realmente vai ser nutritivo Salvador. E outras deixa se arrebentar para ver até onde vai. Claro, tem criança, precisa saber até onde vai, não deixa se arrebentar completamente. Mas você sabe que vai ali, vai dar choque. Vai matar? Não, então deixa ele tomar aquele choquinho. Vai aprender que nunca mais vai colocar os dedos na tomada. Ok? Aí nós temos o adulto. Eita, errei aqui a setinha. Adulto. Nós temos o adulto. O adulto, do lado positivo, ele é organizado, ele é planejador. Ah, puta, como assim organizado? Como assim planejador? Já teve aquele dia que você resolveu arrumar o seu quarto ou o seu escritório e tirou tudo, começou a mexer com tudo? Você está, nesse momento, usando o seu adulto. Você não tem emoção, você está planejando como fica melhor o ambiente, seu ambiente de trabalho, o seu quarto, seu armário. Como é que você quer colocar as camisas por cores, tudo direitinho, para que você se entenda e se ache mais fácil? Nesse momento, você está usando o seu adulto positivo, porque ele tem essa organização. E o negativo? O negativo é frio. Tem momentos que é importante, por exemplo, usar o negativo, o adulto negativo. Em treinamentos, você que vai nos acompanhar no Expandindo Sua Visão, você vai perceber que nós vamos trabalhar emoções. Tem momentos que você vai entrar na dor, você vai estar chorando. E se nós, aqui da equipe de dimensão, entrarmos junto com você, nós não vamos conseguir contribuir ou facilitar com que você ressignifique aquilo que está acontecendo. Nós precisamos estar isento, a dor é sua, não é nossa. Isso é frieza? Não, eu estou no adulto negativo. Percebe como nada é ruim? Tem horas que eu preciso deixar com que aquele treinando... Nossa, garganta deu pegada. Que aquele treinando realmente sofra um pouco para que ele encontre a dor dele e saiba sair da dor dele sem depender de ninguém. Porque uma das coisas que no Dimensão que nós batemos muito forte é isso, não queremos dependência. Não dependa de ninguém, dependa de si. Aprenda a se conhecer, aprenda a usar as ferramentas consigo para que você não dependa de ninguém. Pedir ajuda é uma coisa. Agora, toda hora ficar dependendo, não. Então, assim, isso é gostoso. É exatamente essa parte do adulto negativo. Nós podemos usar os dois, o positivo e o negativo. Okay? Agora, claro, o frio demais. Normalmente, como eu falei, no treinamento, os assassinos estão no adulto negativo. Que é completamente frio, mas sem intenção nenhuma. É óbvio que não é o seu caso, não é o meu caso, não é o nosso caso. Né? Aí nós estamos falando da criança, e a criança livre, a primeira delas, é aquele italiano falando com aqueles braços abertos e tal. A criança positiva, ela é otimista, ela é criativa, ela é ousada, ela é espontânea. E é bacana que no momento em que você precisa de alguma dessas capacidades, assista um vídeo de piada, sabe aqueles vídeos onde você pode dar risada, sei lá, inventa uma brincadeira, brinque com uma criança, faça alguma coisa que traga a sua criança livre. Isso vai ajudar com que o seu cérebro traga criatividade para que você possa fazer determinadas coisas. Ok? Precisa ser divertido, a vida precisa ser divertida. E a criança livre traz isso. Você se lembra, cansado de bater no saco, aquela coisa toda, de repente, só colocar uma musiquinha, tchau, 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 é 10. Como também você está dançando, tem a criança livre negativa, que ela é irresponsável. Você lembra disso? O irresponsável é estar se divertindo demais e esquecer que a vida está acontecendo. Por isso é importante sempre ter os pés no chão. Sempre estar em equilíbrio. Pode se divertir à vontade. A hora que você realmente for escambar, agora eu quero beber para capotar. Fique com alguém junto com você que te segure. Alguém que possa dar cobertura, alguém que não vai deixar você fazer besteira. Legal?
Então, assim, a criança livre ela é sempre muito importante e muito gostosa. Desculpa. Aí nós temos a criança rebelde. A rebelde negativa é aquele mimimi, aquele mimizento, né? É o ai, 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 ui, ui, ui. É aquela pessoa que vive dando escândalo, principalmente em restaurante, grita com pessoas, com funcionários. É a pessoa que está dando chilique, é aquele adulto grande, é uma criança no corpo de adulto, né? Então, assim, o rebelde é onde as pessoas chutam o pau da barraca, roda a baiana, e fica brava e perdem completamente o equilíbrio. Esse rebelde negativo é uma coisa que, assim, nesse rebelde é onde muitas coisas acontecem, muitas feridas acontecem, muitas palavras são ditas que dificilmente tem conserto depois, tá? Então é muito importante entender o rebelde, aonde a pessoa está, aonde você está, e quando começar a entrar nele, falar, opa, peraí, porque isso acontece nos pensamentos internos. Claro, o pensamento só pode ser interno. Nos nossos pensamentos. Isso é naquelas vozes internas nossas. E isso acontece muito, muito forte quando você, por exemplo, aquele exemplo que eu dei, você está atrasado, porque você saiu tarde, levantou tarde. Aí vem o pai nutritivo te protege. Você levantou tarde porque você trabalhou até tarde, então você estava fazendo alguma coisa. Aí vem o pai crítico pondo a mão. Aí pode vir, de repente, a criança rebelde. Espera um pouquinho, não é justo que eu precisava ter um pouco mais de tempo. As tagarelas internas, elas estão em todos os estados. Inclusive, uma das grandes coisas do PAC é que esse PAC ele foi feito, ele foi idealizado, ele foi, inclusive, percebido das vozes internas. Como é que nós nos comunicamos internamente? E, claro, da parte externa também funciona igual, porque o outro também se comporta assim. E nós nos comportamos, externamos aquilo que nós temos dentro, claro. Então, assim, o rebelde, o negativo, ele é muito complicado. Já o positivo, e tem horas que é importante você rodar a baiana. Tem contextos que, se não se rodar a baiana, a coisa não acontece. Simplesmente a coisa não acontece. Você vê assim, eu conheço, eu trabalhei em televisão. Tinha momentos em que, se não rodasse a baiana dentro do salão, o pessoal de baixo estava lá dando risada. E o trabalho não acontecia. E quem é responsável pelo trabalho? Quem está dirigindo o trabalho. Eu fui diretor de televisão. Então, tinha momentos que eu precisava entrar na criança rebelde e fazer aquele escândalo para a coisa acontecer. Então, assim, tem momentos, tem contextos. Porém, a criança rebelde positiva é aquela que reivindica os seus direitos. No momento em que você tem uma injustiça acontecendo. Lembra que a criança rebelde, a pessoa põe aqui, o que é? Tá, olha, tanto faz, positivo, negativo, você inclina o corpo assim. E a mão, normalmente, as mãos, elas estão ela para frente, assim, afastada. O que é? Vai encarar o quê? E fica, sabe, aquele gesto. E a criança positiva, rebelde positiva, você vai reivindicar seus direitos, as suas injustiças, só que com uma maneira mais adequada, uma maneira mais tranquila, uma maneira mais calma. E use porque é muito importante estar na criança rebelde em muitos contextos. E aí, claro, nós temos a criança submissa. Quando eu falei do Salvador, o Salvador, normalmente ele produz crianças submissas muito fortes na parte negativa. É o tímido, é a criança que não sabe falar não, é a pessoa que não sabe falar não, é o bonzinho, a boazinha. Então, assim, pode ver que, se você é uma pessoa boazinha e não sabe falar não, provavelmente é tímido, um desses três, e aquela pessoa que fica encolhida, provavelmente você teve na infância uma pessoa muito bacana. Provavelmente, tá? Não são todos, mas provavelmente pode ter acontecido isso, um professor, um irmão, um tio, um pai, uma mãe, avó, tia, não sei quem for, primos. Alguém adulto que foi muito bacana e, de repente, protegeu até um determinado momento. Por isso é importante tomar cuidado com a criança, exatamente a criança submissa, negativa. Por quê? Porque a criança submissa negativa, ela acaba ficando muito isolada, ela sofre. Ela sofre. A pessoa que não sabe falar não, sofre. A pessoa que é tímida, sofre. Eu fui tímido e bonzinho, tá? E não falava não também, os três juntos. As pessoas sofrem com isso. Ok? Se sempre tem muito forte isso, vai se cuidando, vai buscando ajuda para que você possa superar. Tá? E não é que o nutritivo Salvador lá seja ruim, não.
De repente é só tomar cuidado, porque normalmente a pessoa que trabalha muito no pai nutritivo negativo, ele é um chantagista, mas muitas vezes inconsciente. Ele não faz isso conscientemente. E a pessoa se passa a ser uma pessoa muito bacana, muito legal, você não fala não para ela. Então, é aquele negócio, pô, a pessoa é tão legal, como é que você não vai falar não? E acaba tendo uma simbiose, acaba tendo aquela chantagem inconsciente. Ok? E a criança submissa positiva é aquilo que ela tem bom senso. Ela não vai falar palavrão indevido em momentos ou com pessoas que não gostam de ouvir. Ela não vai falar certos assuntos em alguns lugares. Ela traz o bom senso de acordo com um contexto. Então, assim, todos eles são importantes, todos eles são muito bacanas e todos os estados de ego são muito ricos. Agora, lembrando que os conflitos, lembra das duas pessoas? Aqui são as duas pessoas, um lado de uma pessoa, outro lado do outro. Os conflitos acontecem em dois estados de ego. Acontecem no crítico para o crítico, rebelde para rebelde ou crítico para rebelde, tanto faz. Quando você está brigando com alguém, quando você está discutindo com alguém, você vai ter esse cruzamento, essa linha cruzada, esse curto-circuito do pai crítico e criança rebelde. Tanto faz se é para um para outro. Lembra que você muda de, às vezes, numa palavra, na metade da frase você está em um estado e na outra metade você vai para outro. E normalmente a pessoa reage, se o que pegar mais foi a primeira parte da frase, ou a segunda, ou a frase inteira, ela vai reagir de acordo com o que está acontecendo. Por isso, quando você entrar num conflito, é importante perceber o outro. Espera, porque onde é que o outro está? Onde eu estou? Para poder sair disso, desse conflito. E acontece muito. Os conflitos acontecem nos relacionamentos. Relacionamento que não tem conflito é aquele que não tem relacionamento. Não tem conflito, né? Não tem o que falar. Então, assim, é legal estar atento, lembrando que a comunicação é responsabilidade do comunicador. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, acho que aqui está tudo certo. Isso aqui é o que eu crítico rebelde que eu tinha colocado. Está tudo bem. Legal, vamos acabar de trazer para cá, que aqui já está tudo colocado. E isso, pessoas. Lembrando que, se você tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente, mande, acho que pela plataforma, a sua dúvida, mande pelo WhatsApp a sua dúvida, até mesmo quando você estiver no processo, quer saber, olha, tive um conflito, é legal sim, se você quiser entender e buscar uma resposta aonde eu estava, onde a pessoa estava, traga um exemplo, um fato real, o que aconteceu, com palavras reais, para que nós possamos identificar e até te ajudar a mudar o conflito. Porque, lembre-se que Albert Einstein dizia isso, apenas o gênio Albert Einstein, que se você quiser resultados diferentes fazendo da mesma maneira, isso é insanidade. Então, para se ter resultados diferentes, é importante agir diferente. E o PAC é uma das maneiras que é uma das técnicas que pode fazer com que você venha a agir diferente na sua vida, se comportar diferente. E lembre-se que, de repente, e exemplo acontece muito, você está falando com uma pessoa, companheiro, companheira, filhos, pais, sei lá, e de repente a pessoa ela te responde de uma maneira grossa. Mapa não é território. Porque talvez ela tenha interpretado a maneira com que você falou, ou no rebelde ou no crítico. E ela responde, às vezes grossa e tal, vê como ela responde, e em vez de você entrar no jogo dela, ela pilotar o jogo, a outra pessoa pilotar o jogo, por isso é importante você pilotar. Poder pessoal é você pilotar as suas emoções, os seus comportamentos. Isso é poder pessoal, isso é liderança pessoal. Tá? Tem a liderança de grupos e a liderança pessoal. Então, assim, quando a pessoa acontecer isso, para e veja como você falou, mude o seu jeito de falar. Muitas vezes é um tom de voz, algumas vezes a palavra, algumas vezes são as expressões que você pode estar fazendo. Mude de lugar, mude de, sabe, você está sentado, levante, está em pé, sente. Faça diferente, para que, e perceba como a resposta pode vir diferente. Então você está falando de um jeito, mas eu estou falando tão bacana para você. Você já viu pessoas que estão nervosas? E você fala, calma, você está tão nervosa. E a pessoa, não estou nervoso, não. Porque a pessoa não está se percebendo. Nós não nos percebemos de como nós falamos.
e ter a consciência dos nossos movimentos. Tipo, por exemplo, eu estou movimentando a mão, eu tenho consciência dos meus movimentos de mãos. Eu sei quando eu quero trazer de dentro para fora, quando eu quero fazer alguma coisa grande. Todos esses movimentos, e no Você Evidência, você vai aprender tudo isso, o corpo fala, o corpo está falando toda hora. Então, as expressões, dentro daqueles 55%, as expressões, elas são extremamente fortes. E elas causam impacto, os impactos emocionais, elas trazem os impactos, elas trazem respostas. E se a pessoa está brava com você, ela reagiu de uma maneira, é porque ela, no mapa dela, no modelo de mundo dela, na maneira de ver as coisas, ela recebeu de alguma maneira. Não é porque eu acho que eu estou no Pai Nutritivo que eu estou no Pai Nutritivo para outra pessoa. Percebe? A comunicação é uma coisa que vai e vem. Tem pessoas que acham que estão falando inglês e vão nos Estados Unidos e pedem quer uma coca, não, give me a coke. A pessoa fica olhando para você, como assim? Percebe que a pessoa acha que fala o inglês, não fala. Mas para a pessoa, ela acha que está falando. Então, se aperceba de como você age, como são os seus movimentos, como é a sua voz. É possível mudar? É possível oscilar? Sim, encontre maneiras. São estratégias. E quanto mais estratégias, mais rico emocionalmente você é. Ok? Qualquer coisa é só escrever ou falar com a gente. Um abraço muito grande. Já lembrando que alguns de vocês, nós vamos nos encontrar agora, semana que vem, para o Expandindo Sua Visão. Já está fechado, a turma está fechada. Tem pessoas que... O Fabiano abriu uma lista de espera. Se tiver alguma desistência, eu acredito que não tenha desistência para essa turma, estão todos muito animados. De qualquer maneira, algumas pessoas já estão fazendo reserva para o Expandindo do ano que vem, tá? Que nós vamos manter sempre um grupo menor dentro do salão. E as inscrições do Winner Training Questão de Honra também estão abertas, tá? Se você tem afiliados, é só trazer. Se não nos encontrarmos agora nesse final de semana, nos encontraremos dia 27 de novembro. Talvez dia 29 tenha segundo turno em algumas cidades. Nós acabaremos o treinamento mais cedo. Dará tempo suficiente, como já fizemos em 2018, da pessoa sair do treinamento e ainda ir votar. Às vezes até comer uma pizza antes, ou um sorvete, tomar um suco, ir votar, ou fazer... Sobra tempo, tá? É tranquilo. Ok? Então vamos lá. Qualquer coisa é só falar com a gente. Um abraço muito grande e nos vemos depois. Tchau, gente.